A paz do Senhor, igreja. Amém. Tá fraco, né? A paz do Senhor, igreja. Amém. Tá frio, né? A gente entende, né? Glória a Deus, estou feliz de estar aqui. Pediram para eu chamar as crianças para virem sentar aqui na frente. Olha que legal. As crianças estão chegando aí. Bênção, né? Vou pedir para os irmãos ficarem preparados aí para a gente cantar junto. Pode? Estão preparados, fica no gatilho aí. Eu atrapalho tudo vocês. Sou bom para atrapalhar os músicos. Sou bom mesmo. Glória a Deus. Pastor. Com licença, eu vou descer aqui para falar com as crianças um pouco. Glória ao teu nome. Aleluia. Agora sim, agora eu estou pertinho. Obrigado. Olha que chique, ó. Então, negocinho aqui. Sim. A paz do Senhor, crianças. Amém. Tá fraco. A paz do Senhor, crianças. Amém. Agora vamos todo mundo. A paz do Senhor, igreja. Amém. Parece que as crianças estão mais fortes que vocês. Ó, vamos ficar quietinhos agora, vamos escutar só eles. A paz do Senhor, igreja. Amém. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Olha as crianças, ó. A paz do Senhor, crianças! Vocês têm mais coragem, hein? Ó, mas o melhor mesmo, melhor, para começar, vamos dar uma glória a Deus todo mundo junto? Vamos dar uma glória a Deus? Vamos? Vamos dar uma glória a Deus? Vamos mesmo? Vamos mesmo? Vamos mesmo, mas todo mundo, vocês também. Vamos dar uma glória a Deus? Vamos dar uma glória a Deus, igreja? Amém. Vamos dar uma glória a Deus, igreja? Olha, até a irmã lá de trás fez assim, ó. Até o irmão que está sentado lá. Vai dar uma glória a Deus, irmão? Aê, muito bom. Então no 3, hein? No 3, hein? 1, 2. Mas vocês estão preparados mesmo, né? Porque tem que ser um glória a Deus forte, né? Porque tá frio, daí já esquenta já, né? 1, 2. Mas os músicos também. Tem que dar glória a Deus também, né? Eles têm que dar glória a Deus, ó. Agora vai, agora vai. Mas é teu irmão lá fora, lá vai dar glória a Deus também, né, irmão? Aê! Tá, agora sim, ó. Vamos dar uma glória a Deus. Aí todo mundo acordar, o bairro inteiro vai vir aqui, o pessoal do mercado vai vir correndo pra cá. Já vai trazer até coisa pra nós comer. Vai ser top. Vamos lá, bem forte, tá bom? Bem forte. 1, 2, 3. Aí sim, agora sim, nós estamos na Assembleia de Deus, né? Glória a Deus, é pentecostal, amém? Estou muito feliz de estar aqui. Vamos falar de um tema muito importante, que é de missões. Mas primeiro eu quero falar com as crianças aqui, junto com a igreja também, né? Mas primeiro eu vou direcionar para elas aqui. E eu quero contar uma história para vocês que está na Bíblia. Tá bem, nossa, uma história muito conhecida, muito legal. O caneta do tio caiu. Sempre tem o servo do Senhor, esse aqui é discípulo, é obreiro. Sempre tem. Glória a Deus, obrigado. Ó, a gente vai contar uma história para vocês que está lá em Lucas, no capítulo 5. Tá onde mesmo? Lucas capítulo 5. Tá onde mesmo, igreja? Lucas capítulo 5. Tá onde mesmo? Lucas capítulo 5. Ah, bom, agora eu escutei, agora eu entendi. Só que eu preciso de alguém para me ajudar. Quem pode me ajudar? Pode me ajudar. Vem você, vem você, vem você também. Deixa eu ver quem mais. Vem você também. Vem você e vem você também. Pronto. Nossa, olha quanta gente eu chamei. Estou bagunçando tudo aqui, né? Olha que bem, só. Você tem relógio, é um relógio legal. Ó, sempre assim. Ó, olha que benção. Esse aqui é o Pedrão, ó. Pedrão, tá bom? Você é Pedro. Pedro, tá bom? Como que é seu nome? Então. Não, você é Pedro. Acabei de falar, já esqueceu, né, Pedro? Você é Pedro, você é Pedro, tá bom? E deixa eu ver. Você vai ser Jesus. Jesus. Ó, e Jesus, quando chega, Jesus é top. Quando chega, ó Jesus andando, ó. Ó Jesus andando. Olha que legal, ó. Ó Jesus indo embora. Vem aqui, Jesus. Jesus um dia estava pregando, falando. Deus é bom. Ele está pregando. Deus é maravilhoso.
ele estava pregando as multidões, e muita gente se convertendo, ó, ele não tinha mão, daí de repente, teve mão, milagres acontecendo, porque onde Jesus chega tem milagre, onde Jesus chega tem milagre. E Jesus estava lá, daí de repente a multidão ficou grande e ele chegou na praia assim, ó, e tinha um monte de gente na praia, assim, ó, e ele olhando, daí para pregar ele falou: eu preciso de um barco, e quem estava no mar pescando e pescou a noite inteira, vem aqui, ó, vocês estão no mar pescando aqui, ó, vem aqui você também, pescador. Todos aqui estavam pescando, ó, eles eram pescadores e eles estavam no barco. Quer ver? Eu vou fazer um barco aqui, vem aqui, irmão. Vem aqui você também, irmão. Ó, abre a mão assim, ó. Boa. Melhor barco aqui também. Faz assim. Vocês estão no barco, ó. Olha o barco aqui, ó. Põe aqui assim, ó. Essa é a ponta do barco. Aí eles estavam no barco, olha o barco balançando, ó o barco balançando. E eles pescando. E eles passaram a noite inteira e não pescaram nada. Daí olha a cara deles de triste. Era triste, não bravo, né? Ele ficou bravo. Mas tá bom. Daí eles chegaram na praia e começaram a lavar as redes. Começa a lavar a rede aí. Ó, tem até barulho. Quando lava a rede tem até barulho. Olha o barulho de lavar a rede. Não falei que tinha um barulho legal, né? Eles estavam lavando as redes lá. E de repente Jesus chegou para Pedrão. Chega lá, cadê o Pedrão? Fala bem assim. Ei, você aí, presta esse barco aí. Aí Pedro falou bem assim. Empresta. Daí Jesus entrou no barco e pregou de novo. Deus é bom, maravilhoso. Amém. Ele pregou muito. Quando ele saiu do barco, ele falou assim para Pedrão. E o pessoal na praia, só olhando, fica olhando, ó. Ó, o pessoal na praia só olhando, fazia. Oh. E Jesus saiu do barco e chamou Pedro. Falou assim. Vem aqui, Pedro. Ele falou bem assim, ó. Volta. Pesca de novo. Aí Pedrão falou assim, ó. Eu pesquei a noite inteira. Tô cansado. Não deu nada. Deu uma varinha. Mas o que o senhor falou? Eu vou lá. E ele foi pro barco de novo. Vai lá pescar lá. Daí ele pescou. Quando ele pescou, veio um monte de peixe, olha um monte de peixe. E a galera na praia. E ele, olha o tanto de peixe, olha ele fazendo força para trazer os peixes. Olha a força do peixe. Estava fazendo força de tanto peixe. Daí de repente, eles trouxeram aquele monte de peixe. Daí Pedrão falou assim. Tô rico. Agora já era. Comprar uma mansão. PlayStation 10. Um iPhone. Ele estava rico, ele ia comprar tudo que ele queria. Porque tinha muito. Daí Jesus chegou para ele e falou bem assim. Pedro, agora larga tudo e me segue. Tudo? Tudo? Tudo os peixes? Tudo. Aí sabe o que Pedro fez? Pedro largou tudo, chamou os amigos dele e foram seguir Jesus. Daí na hora que Pedro estava indo, Jesus falou assim. Não se preocupe, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Aí Pedro falou. Oh! Pode todo mundo sentar, uma salva de palmas para esses atores maravilhosos. Senta lá. Então olha só, gente, eu quero falar com vocês sobre missões. E isso é missões. Isso é missão.
Isso é missão. Crianças, isso é missão. Todos nós somos chamados para fazer missão. Todos nós atuamos em algum setor, em alguma parte da sociedade, onde Deus te colocou para que você seja missionário, para que você fale, para que você proclame, para que você seja um pescador de homens. Um pescador de homens. E nós, vocês crianças, também são missionários. Também tem que falar de Jesus, porque Jesus também chamou vocês para ser pescadores de homens. Aonde? Aonde eles brincam? Na igreja. Ah, mas na igreja tem quem fale. Não, na igreja também. Na escola, em todos os lugares. Só que tem uma situação, igreja. Tem uma situação e eu quero falar com vocês sobre missão hoje. Olha só. Quando Jesus chama você, quando Jesus nos chama para essa boa obra, nós não podemos ficar presos às coisas. Não podemos. Porque nós esquecemos que nós não temos nada se não for da vontade dele. E quando nós temos alguma coisa, às vezes nós falamos, mas agora como é que eu vou? Como é que eu vou servir ao Senhor? Eu amei aquilo ali. Estamos em construção para melhor servi-lo. Como que eu vou se agora eu tenho minha faculdade? Como que eu vou se agora eu tenho meu carro, minha casa? Como que eu vou se agora eu tenho meu PlayStation? Como que eu vou? Como que eu vou? É simples. Você não tinha nada. Você passou a noite inteira lutando com seus próprios braços e nada pegou. Agora Ele te deu. Agora Ele te deu. Eu quero contar aqui alguns relatos rápidos. Eu, pela graça de Deus, Deus me levou a alguns lugares. E uma das vezes, eu estava me preparando para ir para uma viagem para Angola, ficar alguns meses, ficar um mês lá. E era uma viagem totalmente inusitada. Várias coisas aconteceram e de repente, quando eu me vi, eu estava preparando uma viagem para a África. Eu falei, meu Deus, aí eu e minha esposa, vamos para lá. Tinha uma equipe de missionários que ia junto com a gente, nós ia viajar junto com um pessoal legal, ia ser muito bom. Muito bom, daí de repente, o pastor que ia junto conosco ligou, ele morava nos Estados Unidos, ele ligou e falou assim, ó, não vou mais. Só que eu já havia comprado a passagem. Eu havia colocado 1 ano de trabalho nessa viagem. 1 ano, trabalhando e colocando na viagem. Tinha 3 bolsas cheias com 250 Bíblias para levar para lá. Tinha pouca roupa, tinha mais Bíblia. Minha bagagem era a Bíblia e uma mochila de roupa. E nós estávamos todos preparados, tudo preparado. E de repente o homem falou, não vamos mais. Eu falei, eu não tenho como chegar para as pessoas que me ajudaram e falar assim, ó, eu quero te devolver aqui. Eu quero te dar uma Bíblia aqui porque você deu 15 reais e era o valor de uma Bíblia na época. Eu não tinha como. E nós decidimos, eu e minha esposa, que nós iríamos. Só que nós não tínhamos carta de chamada, que é uma carta convite, nós não tínhamos visto, não tínhamos como pisar naquela terra. E nós fomos tentando, liguei para várias pessoas, liguei para junto aos missionários que nós fizemos parte, para pastores, e todo mundo, eu vou ver aqui, não vou conseguir. E faltando 30 dias, quando eu cheguei, falei para minha esposa, não vai dar mais. Não vamos mais viajar. E se formos, nós vamos entrar no avião, vamos bater lá, por não ter carta por não ter visto, nós vamos ser colocados no avião e vamos voltar. Falei, mas nós vamos fazer isso então. E ela já decidiu fazer isso também. E se entrássemos lá, e não tinha nem onde ficar, ia ficar em barraca.
sem saber a situação real que era o lugar onde a gente ia ficar, sem saber a realidade do lugar, o perigo que era o lugar onde a gente ia ficar. Mas quando nós chegamos e falamos, eu não tenho mais condições, eu falei tudo que a gente podia fazer, como Pedro na noite fez tudo que podia fazer, eu entreguei, falei, ó Deus, toca o barco, eu não consigo mais. E naquele dia, um homem de Brasília me ligou e falou, ó, eu conheço tal pessoa, ele vai em Sorocaba, ele vai te conhecer, e era um pastor angolano, né? E ele chegou, ele veio em casa, ele dormiu na minha casa, e quando ele saiu, ele falou, eu vou ajeitar tudo para você, e você vai ficar na minha igreja na Angola. Eu falei, nossa, mas o senhor quer falar com o meu pastor? O senhor quer falar com alguém? O senhor, o que eu faço? Como é que eu faço para tá dando tudo tão certo assim? Ele falou, eu deitei na sua cama. Ele deitou na minha cama. Ele falou, eu pus a cabeça no seu travesseiro e Deus falou comigo. Deus falou comigo. Ele falou, eu vi você lá. Eu vi a obra sendo feita. Eu vi quando nós entendemos que nós não temos nada, nós não somos nada. Nós não temos nada, nós só somos um instrumento para Deus usar. Nós só somos, se Deus te deu uma faculdade, use ela para o Senhor. Se Deus te deu o dom de música, use ela para o Senhor. Se Deus te deu coisas que só você sabe fazer, é porque tem um propósito do Senhor nisso. Tem um propósito do Senhor. E nunca foi ganhar dinheiro. Mas sim, pessoas. Sim, pessoas. Ah, mas e se eu ganhar dinheiro? Amém. Amém. Amém, é uma bênção. Mas é pessoas. Quero contar mais uma história para vocês agora. Mais uma só. Mais uma. Pode contar mais uma? Então vou contar então. Tem uma história que está aqui, ó, em Mateus 10, 37. Mateus 10, 37 a 39. Agora eu quero ver de vocês aqui, ó. Quem vai correndo pegar uma Bíblia para vir aqui falar. Mateus 10, 37 a 39. Mateus 10, 37. Vai rapidão, rapidão. EBD. Ó. Você viu o milagre acontecendo aqui? Vocês viram o mover de Deus? Mover de Deus. Mateus. Mas já chegou aqui, hein? Vai, olha, nós vamos escutar umas 10 vezes, Mateus. Mateus 10, 37. Vai lá. Ó, você vai ler Mateus 10, 37, tá? Ó, essa aqui veio cheia de marcação. Mateus 10, 37. Vai lá, você consegue ler? Mateus 10, vamos achar o 37 aqui. Mateus 10, 37. 10, agora tem que achar o 37. Achou? Leia, 37. Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perderá a quem perder a sua vida. Por amor de mim, achará-a. Amém. Vamos lá de novo então. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Amém? 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 Pode voltar a sentar depois, nós vamos procurar mais. Pessoal, olha só. Então nós estamos falando de missões. Eu quero trazer vocês a consciência de missões. Eu quero trazer vocês a necessidade de missões. Então olha só. Primeiro nós entendemos que nós não temos nada. Que tudo que nós temos é Deus que deu e com uma finalidade. Uma finalidade. Falar do amor dele. Falar daquele que vai vir nos buscar. Falar que ele está voltando.
Mas e se eu vou para uma obra e eu me apaixono pela obra, pastor? E eu me apaixono pela obra. Aí Deus fala assim: não, você tem que amar a mim. Não, mas eu amo estar aqui na igreja, mas e se Deus te chamar para fora da igreja? Não, mas aí eu não vou, porque eu amo estar aqui. Não, mas você tem que amar o dono da obra. É o dono da obra. É Ele quem faz, é Ele que manda, é Ele que põe, é Ele que tira, é Ele. É tudo dele, é por Ele, é para Ele. Não tem porquê, não tem porquê. Essa igreja só existe por causa dele. Esses bancos maravilhosos só estão aqui por causa dele. Mas e se Ele quiser te tirar daqui e te mandar para um lugar que não vai ter uma igreja dessa? Nós chegamos em uma igreja na África que ela era de lata. Inteira de lata. Inteira de lata. Calor insuportável dentro dela. Você encostava na lata, fritava assim. Você tinha que ficar... E nós chegamos à igreja, tinha mais ou menos... eu comprei lanche para as crianças, eu comprei 180 lanches, kit de lanche. Só que toda criança estava acompanhada de um pai, de uma mãe, de um vizinho, de um parente. A igreja era desse tamanho aqui assim, ó, e estava abarrotada assim. Eu ia pregar para as crianças, eu cheguei e falei assim: as mães e os pais que não quiserem ficar no quadradinho da igreja aqui, se quiserem ficar do lado de fora para respirar e tudo mais, pode sair. Não adiantou nada, entraram mais assim, ó, lotou. Ficou apertado assim, ficou lotado mesmo. E ali eu preguei. E quando eu terminei, eu fiz o apelo. E as crianças, eu prego para as crianças vieram à frente. Mas junto com as crianças vieram muitos adultos. Muitos, mas muitos mesmo. Muitos adultos se rendendo a Cristo. E naquele momento, o meu coração falou: aqui é o lugar que eu vou ficar. Mas é o meu coração. É o meu coração. Eu fui, eu fiz. E aí, Deus mandou voltar. E tem outro lá. E a obra continua. Mas eu não posso amar mais a obra e falar: não, aqui é meu lugar, agora eu vou ficar aqui, do que o dono da obra, porque Ele manda nós irmos para onde Ele quiser. Ele nos manda, Ele põe, tira. Nós somos, nós estamos sendo construídos, tem uma construção em nós para melhor servi-lo. É Ele que nós servimos. É Ele, é para Ele. Nós tem uma construção sendo feita em nós para melhor servi-lo. É servir a Ele. O nosso serviço está nele. Quero ler um último texto com vocês aqui. Vamos lá, crianças. A primeira que achar vem correndo aqui e vai ler, tá bom? Vamos lá. Espera aí, você vai... Calma, você não sabe o texto que é. Calma. João 21, 15. João 21, 15. Não, você tem que achar. João 21, 15. Olha, ela está soltando isso. João 21, 15. Achou? Vamos lá. João 21, 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Amém. Pode voltar, meu lindo. Quer ler também? Vai lá. 15 deu 16. Agora vai ser 16. Vamos achar aqui. 15, 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse:
Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe a paz, sentas minhas ovelhas. Amém. Glória a Deus. Vamos uma palma para ele. E aqui eu já vou fechar já. Pode começar a fazer um hino bem bonito aí. Aquele, irmão. É aquele mesmo. Aquele. Pedro, tu me amas? Igreja, tu me amas? Lembra que eu falei? Você não tem nada, é tudo dele. Você não pode amar mais nem a obra do que o dono da obra. Então agora ele pergunta: e você me ama? Você me ama de verdade? Você ama mesmo? Você ama? Então cuida da minha igreja. Cuida das pessoas. Apacenta minhas ovelhas. Você ama mesmo? Cuida, dá alimento. Leva a lugares de sombra. Leva água fresca. Você ama mesmo? Porque só pode apacentar aquele que ama o dono da obra. Porque se você amar a obra, você faz as coisas com interesse. Mas quando você ama o dono da obra, você faz porque o amor é para ele. Você ama mesmo? Você tem coragem de estar com o seu barco cheio e falar: Messi, agora não presta mais, porque eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei de verdade o meu tesouro. Eu encontrei aquilo que me dá alegria. Eu encontrei aquilo que me dá uma razão para viver. Você ama mesmo? Você ama mesmo? Então apacenta. E sabe o que acontece quando você está apacentando? Tem ovelhas que vão fugir, tem ovelhas que vão estar sujas, tem ovelhas que vão estar desobedientes, e você vai ter que apacentar, cuidar, buscar, limpar, alimentar. E é para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus te chamou, igreja. É para isso que Deus formou desde o primeiro tijolo dessa igreja até esse templo lindo que está aqui. É para isso que Deus te chamou. Não adianta estarmos aqui em um culto maravilhoso, mas nós saímos aqui do mesmo jeito que entramos e não nos importarmos em apacentar aquilo que Deus nos deu. E não é crescer. Não é crescer. É diminuir. É diminuir. É diminuir. É diminuir. Porque se nós não fizermos isso, como nós vamos aguentar? Como foi dito aqui na Coreia, eu lembro quando eu estava estudando em 2015 em Campinas, tive aula com um pastor que tinha uma igreja no Irã. Olha que louco, uma igreja no Irã. Aí ele falou: a minha igreja é no meio de uma montanha. É um buraco numa montanha. Eu falei: pequenininha. Ele falou: não, é gigante. E tem vários caminhos para entrar lá. Só quem é membro conhece como entra lá. Porque você vai passando e você vai vendo buracos na montanha. E quando você vê o buraco assim, você vê as bandeiras do Islã do outro lado. E se eles souberem onde nós estamos, eles vêm nos matar. E seria uma honra para eles conseguir encontrar esse ninho de crente. Eu falei: mas como isso não acontece se está tão próximo? Está próximo. Ele falou: dá para ver a bandeira assim. Eu falei: como não acontece? Ele falou que quando você chega na igreja, tem algumas correntes na parede assim. Daí você chega lá, não é para amarrar ninguém não. É para os irmãos segurarem, para que eles não caiam. Porque ali eles estão orando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Salva, Senhor,
Salva, Senhor, salva, Senhor, salva, Senhor, salva, Senhor, salva, Senhor. Nós temos coragem? E se Deus te chamar para essa boa obra? E se Deus te tirar do conforto do seu lar hoje e falar, você vai? Há 2 meses atrás, uma das nossas jovens, que começou conosco pequenininha, foi crescendo, a gente chamava ela de princesa, porque todas as vezes que nós fazíamos teatro na igreja, ela era uma princesa. Então ela foi crescendo e ela se apaixonou por missões. Ela se apaixonou pelo dono da obra. Ela se apaixonou. E há 2 meses atrás ela se casou. Há 3 meses atrás ela se casou. Com menos de 1 mês de casado, ela foi servir no Amazonas os ribeirinhos. Casa, carro, faculdade, tudo. Ela entregou tudo mesmo. Você não sabe de nada. Você está falando isso, mas você não sabe, você não estava do lado dela para ver se ela entregou tudo mesmo. Ela entregou, e eu sei que entregou. Porque ela chegou para mim, ela falou, preciso fazer uma reunião na sua casa. Ela chegou, a minha casa está alugada, a casa que ela não morou. Ela não morou na casa. Ela casou, a casa saiu, ela não morou. Ela alugou antes de morar. Ela falou, ela é professora, já fechei, não sou mais, não dou mais aula. O marido dela já trabalha com mídia digital, já mudou já o que tinha que mudar para trabalhar lá no Amazonas. E ela chegou para mim e falou, bicho, agora tem uma coisa. Eu sei que vocês estão sem carro e o meu carro está aqui a chave para você. Você tem coragem? Você tem coragem? Você tem coragem? Você tem coragem? Você tem coragem de conhecer tanto o dono da obra, de ser tão apaixonado, de chegar e falar, está aqui, ó. Está aqui, ó. Não, mas custa dinheiro, não. Eu trabalho com valores, não com preço. E eu sei que tem valor para mim. Eu conheci o bom tesouro. Eu conheço. Você tem coragem? Lá, que foram catalogadas no rio Juruá, onde ela está, um rio assim, gigantão, assim, ó, rio grandão mesmo assim, parece até minha esposa toda vez que vem fala mar, parece um mar, de tão grande que é o rio Juruá, gigantesco. Foram catalogadas 200 comunidades ribeirinhas, 200. Sabe quantas conseguiram chegar de barquinho lá? 8. Tem 200, foram catalogadas 200. Só 8 conseguiram chegar. Sabe quantas tem a pregação do Evangelho? O Evangelho chegou lá? 5. De 8, só 5 chegou o Evangelho. Você tem noção que você pode chegar num lugar e falar bem assim, Jesus te ama? A pessoa olhar para você e falar bem assim, mas quem é Jesus? Mas quem é Jesus? E eu estou falando aqui no Brasil. Quem é Jesus? Você tem noção disso? Como nós estamos, igreja? Como nós estamos? Como nós estamos? Como nós estamos como igreja? Como nós estamos? Nós estamos conhecendo o dono da obra? Eu quero fazer uma oração com vocês. Pode fazer. Vou pedir para todos ficarem em pé. Eu quero orar com vocês. Eu quero fazer 2 perguntas. Eu sei que é uma mensagem para trazer a reflexão da igreja, mas eu quero perguntar se tem alguém aqui entre nós que hoje quer se entregar para Jesus. Fala, quero fazer parte. Eu quero conhecer o dono da obra. Eu quero fazer parte disso. Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém? Tem alguém que está afastado? Fala, meu Deus, como que eu pude ficar longe? Como eu pude ficar longe desse Deus tão maravilhoso? Tem alguém? Tem alguém? Amém.
Glória a Deus. Nunca impeça uma criança de vir. Você não sabe como está o coração dela. Às vezes hoje, Deus tocou no íntimo do coração dela. E hoje ela resolveu verdadeiramente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Nós vamos orar por vocês. Mais alguém? Mais alguém? Ah, irmãos, não se envergonhem. Não se envergonhem. Não, mas está aí nas crianças, ah. Pode vir adulto também. Não perca tempo. Porque eu preciso contar o último segredo aqui para entregar, que eu já passei da hora, pastor. E eu quero voltar aqui algum dia. Ó, último segredo, hein? Último segredo para vocês que vieram aqui na frente e para todos que estão aqui. Último segredo. O rei está voltando. O rei está voltando. Jesus um dia, ele falou assim: eu vou para a casa do meu pai. Eu vou para a casa do meu pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. E tem uma outra coisa. Eu vou preparar um lugar para vocês lá. Vocês querem morar comigo no céu? Vocês querem morar no céu com Jesus? Vocês querem morar no céu com Jesus? O rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não quero ir sozinho para lá não. Eu não quero ir sozinho para lá não. Eu vou arrastar o máximo de pessoas que eu conseguir. Eu quero no dia que eu chegar nos portões celestiais, eu olhar para trás e ter uma multidão. E eu sabia que naquela multidão eu peguei na mão e falei: vamos, vamos, vamos. Vem chorando, vem brincando, vem chutando, vem com raiva, mas vem. E o Espírito Santo vai fazer a boa obra. Mas vem. Eu quero terminar fazendo mais uma pergunta. Quem aqui está disposto a entregar? Eu sei que você já é evangélico, já se entregou para Jesus, mas a entregar a sua vida hoje para missões. Falar: eu quero servir. Não importa para onde eu vá, mas eu quero servir. Eu quero servir. O Senhor pode me soprar. Vem para cá, vamos orar, vem para cá. Pode me soprar, Senhor. Pode me lançar, Senhor, como uma flecha. Pode me lançar como uma flecha, porque eu vou fazer a boa obra. Eu vou fazer a boa obra. Vamos orar. Vem alguém abraçar ele. Vem aqui, Tati, abraça em outro lugar. Não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória de Deus. E já pisou o Santo dos Santos em outro lugar. Não sabe viver. Glória a Deus. Vem pra cá. Um dia nós estaremos nas mansões celestiais com todos os nossos irmãos, cantando uma só canção, em uma só voz, santo, santo, santo.
possamos ter a consciência, Senhor, que tudo que o Senhor nos dá é Teu. Senhor, que nós possamos ter a consciência, Senhor, de que nós não podemos amar nada acima de Ti. E que nós possamos ter a consciência, Senhor, que nós Te amamos e por isso nós Te servimos. Nós Te amamos e por isso nós apacentamos. Nós Te amamos e por isso nós vivemos a missão. Nós Te amamos e por isso nós aceitamos o chamado. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Senhor. O sangue dos santos em outro lugar. Não sabe viver onde estiver, mas pela glória, a glória de Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, como é teu nome, filho? Pietro, maravilha. Aqui está o Pietro dizendo que se decide por Jesus. Aleluia. Isso para nós é motivo de alegria. Eu penso que Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele está falando para nós desde ontem: eu quero você comprometido comigo, porque Deus quer salvar vidas. Eu fico muito feliz quando alguém com bastante idade decide entregar a sua vida a Jesus. Mas fiquei muito feliz, e estou aqui me segurando, não é? De ver que crianças estão entendendo a mensagem e se comprometem. Adolescentes, eu não sei que idade tem o Pietro, 13 anos. Com 13 anos eu comecei a cantar no coral aqui. Era o maestro Moreira, depois o maestro Mauro, 13 anos. Louvado seja Deus. E a Isabela está aqui também. Meus amados irmãos, hoje é o começo de uma grande história aqui. Deus marca vidas hoje aqui. E eu louvo a Deus por todos nós que pudemos presenciar isso. Uns vivem a história, outros só podem dar testemunhos dela. Para você viver a história, você tem que se comprometer. Não tem como você viver a história sem se comprometer. Jesus marca nossas vidas porque Ele deu a sua vida. E eu estou feliz aqui por essas manifestações. Eu quero convidar você para levantar a sua mão. E pelo menos eu queria convidar você a se comprometer de orar. Eu anotei aqui que eu estou muito desejoso desse mês de junho e julho desafiar a cada um de nós para orarmos aqui nesse templo pelo menos por 1 hora. E aí alguém diria assim: pastor, mas está frio agora. Por isso que é desafio, não é? Porque no calor você não está fácil. Eu quero exatamente desafiar a sua fé, porque, meus amados irmãos, eu sei que Deus quer fazer um grande avivamento em Vila Angélica. E o avivamento começa pela palavra, pelo desejo da oração e pela transformação de vidas. Eu sei que alguns dos irmãos vieram ontem e hoje não vieram. Não, já vim na ceia, não precisa vir mais. E eu já disse aqui outro dia para os irmãos: meus irmãos, Deus dá o maná em cada dia. Deus é Deus de coisas novas. Deus não é Deus de coisas velhas, não. Ele tem alimento novo todo dia. Todo dia. Então, eu quero perguntar: Pietro, você recebe Jesus como seu Salvador? E você crê que Jesus perdoa os seus pecados? Muito bom. Olha que decisão importante o Pietro toma aqui. Ele manifesta-se livremente, dizendo que recebe Jesus e
que crê que Ele perdoa os seus pecados. Será que você consegue fazer uma oração? Será que você consegue levantar os seus braços e dizer: Senhor, obrigado pelas essas crianças, obrigado por esses adolescentes, obrigado por essas decisões que nós estamos tendo aqui nesta noite. Às vezes a gente vai ficando velho na igreja, endurecido, não é? A gente vai virando como que maracujá de gaveta, mas nesta noite eu quero dizer que você precisa ser como crianças nascidos de novo. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, porque aprove ao Senhor nos abençoar, aprove ao Senhor nos alcançar, trazendo nesta noite, ó Deus, um grande mover do teu Espírito, assim como o Senhor já tem feito aqui nesta casa. O Senhor é o mesmo, o Senhor tem nos dado a graça poderosa de viver o milagre da salvação. Oh, decandarai, será, remai, decandalamanai. Obrigado, Senhor. Escreva, ó Deus, os nomes que aqui se manifestam no livro da vida, Pai, e que estas pessoas, Senhor Deus, que estas crianças, esses adolescentes estejam nas palmas da tua mão, ó Senhor Deus, porque ninguém as arrebatará dali, ninguém poderá tirá-los das tuas mãos. Pai, eu peço, guarda as suas famílias, muda a história deles. Eu peço que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Irmã Isabel já está aqui abraçando, não é? Essa manifestação. E é assim que vamos fazer, não é? Os nossos irmãos do departamento infantil, as nossas irmãs, os nossos adolescentes sendo acolhidos. E é isso que devemos fazer. Que Deus abençoe e podem retornar aos seus lugares.